Olá, amigo desenvolvedor Windev, a você que acompanha o nosso canal, queremos dizer que estamos de volta para falar sobre threads, agradecendo primeiramente ao apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, e as pessoas que de uma maneira ou outra têm colaborado com o nosso trabalho, o nosso muito obrigado. Para aumentar a performance das aplicações, é possível dividir os processos em uma lista de subprocessos, que em programação em Dev é chamado de tarefas, e em seguida executá-los em paralelo. Para gerenciar tarefas paralelas, a linguagem W oferece um tipo de variável chamado ParallelTask. Esse tipo de variável é usado para lidar com uma tarefa paralela. Para definir as características da tarefa paralela, a tarefa paralela deve ser previamente descrita com um tipo de variável chamado Description of Parallel Task. Além disso, ela fornece funções de gerenciamento de tarefas Parallel Task XXX. Na nossa aplicação Windev, no guia 26, no menu Threads, nós vamos criar uma nova opção e vamos chamar de tarefas paralelas. E esse menu vai chamar OpenShield UI tarefas paralelas. Onde vamos mostrar algumas características importantes de threads e tarefas paralelas. Usando o editor de janelas, criamos uma nova janela chamada Win Tarefas Paralelas e vamos alterar o título aqui simplesmente para Tarefas Paralelas. Agora vamos definir que essa janela é baseada em planos, então com pgdown eu acesso o plano 1. Na abertura dessa janela eu vou colocar um código mywindow.plane igual a 1. Que em qualquer janela que eu crio com planos, o primeiro plano é sempre o plano 0. Feito isso, agora nós vamos criar alguns controles nesta janela. Vamos criar um botão simples aqui. Vamos chamar esse botão de btn calcular. E aqui na caption do botão também vamos colocar calcular. Vamos aplicar e vamos em seguida adicionar algum código à nossa janela. Na área de globais da nossa janela Win Tarefas Paralelas, nós vamos declarar dois arrays. Um array de dados do tipo array of 1000 int e um array cálculo do tipo array of 1000 int. Como vamos trabalhar também com pilhas de dados, vamos declarar duas variáveis do tipo pilha. Então, gpilha dados, gpilha cálculo, are stacks of int. Você pode perceber que eu posso declarar duas variáveis do mesmo tipo
em uma única linha, usando are ao invés de is. Vamos declarar duas variáveis do tipo kiwi. Você certamente, se acompanha o nosso canal no YouTube, já deve ter assistido um vídeo onde nós falamos sobre kiwis. Então, garquivo dados e garquivo cálculos são kiwis de inteiros. Na sequência, vamos declarar um contador para o índice dos arrays. Então, gn índice array é do tipo int. Agora vamos criar alguns elementos para prevenir erros de cálculo. Então, declarei um array cálculo booleano, outro array cálculo corrente, referenciado com o array dados, count booleans, que ele vai fazer a contagem, né, dos booleanos do meu array. Vou precisar alimentar as estruturas de cálculo, então vou criar uma procedure alimenta estruturas cálculo. Como ela não foi criada, ela vai aparecer em vermelho aqui na minha declaração global. Assim que eu criar essa procedure, ela vai ficar com uma sintaxe válida. Uma outra variável de escopo global chamada gnMaxThread é inteiro com valor de 8. Tá? Agora vou definir uma nova procedure. Então, procedure definir, que define os dados. Então, define dados. Também vai ficar em vermelho porque a procedure ainda não foi declarada. Vamos então criar a primeira procedure, alimenta estruturas cálculo. Vamos aqui na nossa janela, né? Vamos procurar ela aqui. O em tarefas paralelas está aqui. Vamos até procedures e vamos criar uma nova procedure. Então, alimenta estruturas cálculo, adicionamos. E agora vamos colocar o código dessa procedure. Gerar a documentação dos procedimentos de uma aplicação é uma parte importante da programação. Então, aqui nós fizemos a definição da procedure alimenta estruturas cálculos e preenchemos aqui por comentários a definição dessa procedure para a documentação. Qual que é a finalidade? Alimentar as estruturas de cálculo. A sintaxe é a forma como essa procedure será chamada lá na sua janela ou no seu controle. Então, alimenta estruturas cálculos é a maneira como ela será chamada. Parâmetros se essa procedure tiver algum parâmetro, nós vamos definir aqui. Como ela não tem nenhum parâmetro, então, e não tem nenhum retorno, fica tudo com nenhum. Agora o cálculo. Então, alimenta as estruturas com os números de 1 ao tamanho do array. Então, for i igual a 1 to array de dados.count, array dados i igual a i, push gpilha dados i, include arquivo dados i. Vamos comentar rapidamente esses comandos push e include. O comando push
empilha um elemento em uma pilha de dados, ou seja, numa variável do tipo stack. Quando eu declaro uma variável do tipo stack, eu estou declarando uma pilha de dados. E o comando push adiciona o elemento no topo da pilha de dados. O enqueue é um comando que adiciona um elemento a uma variável do tipo queue. Ao contrário do stack, que usa o push para adicionar o elemento no início da pilha de dados, o enqueue adiciona o elemento sempre no final da queue. Na nossa janela, nós criamos 3 controles para obter os resultados das tarefas processadas, e na nossa próxima aula nós vamos definir os procedimentos para que o botão calcular possa realizar os cálculos necessários. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.